Começando oficialmente, boa tarde, pessoal. Essa é mais uma oficina da tutoria VetUF. Meu nome é Tomás, eu estou aqui hoje junto com a Vivian. E a gente está fazendo essa oficina que é um guia completo do estágio não obrigatório. Como estágio não obrigatório, a gente coloca, porque lá no final do curso, né, vocês têm o estágio supervisionado, que é um estágio obrigatório e curricular, mas que tem toda uma prerrogativa um pouco diferente. Essa daqui é para o que vocês vão fazer ao longo do curso. Bom, o estágio ele pode ser colocado dentro daquelas atividades complementares que a gente tem, como... E aqui a figurinha ficou em cima. Dentro daquelas atividades complementares que a gente tem, como iniciação profissional. E rapidinho que eu vou diminuir aqui, só para poder... Diminuir aqui. Diminuir o cientista um pouquinho. Vocês estão vendo ainda, né? Sim, sim. Voltou? Tudo ok, voltou. Ele tá ficando grande quando eu... Então, gente, o estágio, ele cai dentro, né, da iniciação profissional e é o primeiro contato que vocês vão ter com alguma área que vocês escolham para poder estar desenvolvendo algumas habilidades. A gente tem que lembrar sempre que a gente tem que ter o conhecimento teórico do que a gente está fazendo, a gente tem que entender os porquês, mas muitas atividades dentro da profissão, elas também requerem o desenvolvimento de atividades e técnicas, de habilidades, de desenvolvimento de habilidades. Por exemplo, dar um ponto, vocês precisam treinar para poder aprender a dar um ponto bom. Fazer uma cirurgia, a mesma coisa, um atendimento clínico, juntar tudo que a gente dá em caixinhas como disciplina e depois a gente tem que juntar. Esse estágio, ele é dividido em estágio interno e externo. Estágio interno é o que vocês podem fazer dentro da UF, dentro do hospital, dentro dos laboratórios. Algum estágio até meio que administrativo dentro da UF, então tudo que é dentro da UF é considerado como estágio interno. E fora da UF, em outras universidades, em clínicas, em coisas assim, são considerados estágios internos. Externos, isso. Eles são considerados, então, atividades complementares. Então, por mais que eu tenha falado que não é obrigatório o estágio, no sentido que você não precisa, você consegue, por exemplo, completar a carga horária de iniciação profissional com um projeto de extensão, mas é muito interessante vocês estarem procurando esses estágios. Além disso, eles também servem como oportunidade. É o primeiro contato que vocês podem ter. Tem gente que segue no estágio, segue naquele local e consegue depois oportunidade de emprego. E lá no final do curso, vocês têm o estágio supervisionado, ele é obrigatório, é uma disciplina, ela é uma disciplina e vocês têm que... Normalmente, vocês escolhem no mínimo de 3 áreas para poder estarem realizando estágio em 3 áreas e depois vocês fazem um relatório e apresentam. Por causa da pandemia, se você conseguir estágio em uma área só em um local, a coordenação está aceitando. E como eu falei anteriormente, o estágio ele é para estar experienciando e para estar fazendo também a rede de contato de vocês, porque depois vocês vão... É interessante pensar na universidade, que vocês têm esse networking, e no futuro também é legal quando a gente tem ex-alunos da UF trabalhando em certos locais, que aí voltam, e vocês podem receber um estagiário. Isso tudo é muito interessante. Rapidinho, Tomás, ainda naquele slide, eu gosto de falar que o estágio é a atividade complementar que depende mais de vocês do que a universidade. Então, é a atividade complementar talvez mais fácil que vocês cumprirem a carga horária. Porque vocês vão fazer um estágio em locais que já oferecem estágio, a gente vai falar daqui a pouco, e não precisa, por exemplo, abrir um edital de monitoria, de extensão, de iniciação científica. Às vezes vocês reclamam, não tem vaga para todo mundo, mas estágio sempre tem bastante oportunidade. Então, depende de vocês correrem atrás disso.
E essa questão também do network, que o Tomás falou, é muito importante para depois vocês se inserirem no mercado de trabalho. Então, por isso, procurar assim, eu quero fazer estágio, eu moro aqui em Niterói, mas eu quero fazer estágio lá em São Paulo para conhecer as coisas diferentes. Ok, você vai, aproveita. Mas, se o seu objetivo é trabalhar em Niterói, também procure fazer estágios em clínicas perto, onde você tem a intenção de trabalhar, porque isso já é uma porta de entrada para conhecerem você e, no futuro, te contratarem, você prestar serviço naquele local. Isso é muito importante, porque isso que ela falou, principalmente do local. Porque às vezes você vai ter muitas oportunidades legais de estar fazendo estágio, mas você vai para aquele lugar, então tem que tentar também colocar um pouquinho o pé no chão. É claro que não vai deixar de fazer um estágio longo, mas se você não tem, se você não pensa, se você não tem disponibilidade às vezes, porque a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, de estar se mudando e tal, o legal é procurar um estágio mais próximo. Uma coisa muito importante também da gente falar é em relação a esses pontos chaves que a gente fala que tem, que às vezes parece, quando a gente é muito novinho, né? É besteira, é isso, é aquilo, mas é muito importante para a formação, para a gente como formação. A gente tem que lembrar sempre que a universidade, diferente do ensino médio, da escola, às vezes quem é mais velho sabe, ela é o começo da carreira, da formação de vocês como profissionais, como médicos veterinários, que vocês vão ser ao final desse curso. Então, é importante ter postura, e postura que a gente fala é postura profissional, saber como falar, saber como lidar com os outros colegas. A gente sabe que tem gente que é tímida, tem gente que é mais extrovertida, mas eu acho bem importante deixar bem claro que essa postura que a gente fala e o uniforme é relativo às normas do local que você está fazendo o estágio e como eles esperam, porque as pessoas elas conversam. Às vezes você faz um estágio, se você saber entrar e sair dos locais. Se você não consegue sair bem do local, aquele local conversa com outro, aí o nome da pessoa fica rodando, às vezes você pede oportunidade. Ter senso crítico também primeiro, reclamam muito às vezes que de alguns locais da coordenação não assinar termo de estágio nem nada. E isso é porque existe um senso crítico e um senso ético também de para onde que a gente está mandando esses alunos, do que vocês estão fazendo lá. Então, tem uma parte que parte da gente e tem uma parte que é com vocês. A gente não quer que vocês aprendam, que vocês realizem as coisas como máquinas. Vocês têm que desenvolver o senso crítico, vocês têm que ter a conduta ética, como eu falei, né? A experiência também, isso vocês vão acumulando. Um clínico, hoje, ele é melhor do que ele era 10 anos atrás, provavelmente, justamente por causa dessa experiência. E uma outra coisa muito importante também, não se prendam, a gente tem que saber equilibrar, só estágio. Não pensem que só em estágio vocês vão aprender tudo, porque não vão. A gente tem que saber o porquê. Vocês estão estudando no mínimo 5 anos e vocês têm que saber o porquê das coisas. Muitas doenças são raras, muitos acontecimentos dentro da veterinária como um todo são coisas raras. Se você não tiver um embasamento teórico para quando olhar aquele caso, para quando olhar aquele acontecimento e conseguir fazer essa associação, é um problema, porque tem coisas que são comuns, que são rotineiras. Por exemplo, quem trabalha com cirurgia, provavelmente uma castração vai ter todo dia, mas se aparecer alguma coisa diferente para fazer, se você nunca fez, você vai ter que ter um estudo teórico, você vai ter que estudar aquele caso e para poder saber qual é a conduta e como você vai proceder. E uma outra coisa que tudo acaba que roda em torno, né, da mesma coisa, é a questão dos contatos. É importante ter os contatos e é importante saber entrar e sair dos locais. Às vezes aquele local que você não vai poder, que você quer sair, chega, senta, conversa com o local e fala, olha, não está dando para mim, agradeço a oportunidade, mas eu vou sair.
Isso, sair dessa forma, é melhor do que pegar, virar, sumir, ignorar, botar lá, arquivar a conversa no WhatsApp e nunca mais responder. Porque a gente não sabe se a gente vai precisar voltar naquele local de uma outra vez, né? E ainda sobre esses pontos chaves, pessoal, tem algumas coisas. Primeiro, quando a gente está lidando com o público, que em qualquer área da medicina veterinária isso vai ser muito comum, mesmo que você trabalhe num laboratório, você vai ter que lidar com outras pessoas, sejam seus chefes, seus colegas de trabalho. A gente não fica só com animal o tempo todo, né? A gente tem que saber se relacionar. Em alguns lugares, principalmente de público, a gente vê certos preconceitos. Então, se você é uma pessoa. Na época da faculdade, a gente estuda, mas a gente também aproveita. A gente vai à praia, não sei o quê. E se você tá bronzeada ali, às vezes as pessoas se incomodam, sabe? Tem gente que faz comentário e tudo. Isso não tem nada a ver com uniforme, com postura. Você tem todo o direito de pegar sol e estar trabalhando. Isso tem a ver com preconceito dos outros. O que a gente fala de uniforme aqui e postura é questão de biossegurança de vocês mesmo. É vocês entenderem por que você tem que ficar com o cabelo preso dentro de uma clínica ou de um laboratório, que é para não contaminar o que você está passando e também não contaminar o seu próprio cabelo. Você saber por que tem que ficar de sapato fechado para um bisturi não cair no teu pé e não te cortar. Então, assim, tudo tem um porquê. E foi o que o Tomás falou sobre o estudo. E a gente tem que entender também que nem todo médico veterinário tem talento para ser professor. Então, às vezes, vocês estão acompanhando alguém que é muito prático, vai te mostrar as coisas, mas não vai saber explicar direito, não porque a pessoa não sabe, mas é porque não tem esse talento de transmitir para o outro de maneira fácil e adequada. A gente tem que respeitar isso também, por isso a importância de vocês estarem com estudo. Tem gente que não gosta que vocês perguntem na frente do cliente as coisas, que pede para deixar as perguntas para o final, quando o cliente sair. Então, assim, o combinado não sai caro. É importante vocês saberem se comunicar e lembrando que aquilo para vocês é um estágio, mas para a pessoa é o ganha-pão dela. Então, assim, é muito importante. Eles não querem se expor na frente dos clientes. Por isso que eu particularmente, gostei muito de fazer meus estágios, minha iniciação aí profissional, no hospital escola, por exemplo, porque é um lugar mais controlado, que os clientes sabem que tem muito aluno ali, sabe, que tem professores por perto. Então, sempre perguntem para os professores alguma dica de local, porque se vocês saírem indo em qualquer local, vocês podem se decepcionar. Eu vejo muito aluno aqui falando que queria clínica de pequenos, por exemplo, mas fez um estágio e se decepcionou. Será que vale a pena você se decepcionar com a área que você quer só porque você fez um estágio que não foi legal? A gente tem que repensar isso. E uma outra coisa também que o Vivian falou em relação aos outros é a pergunta que vai fazer na hora do atendimento. Pensar assim, será que eu posso fazer essa pergunta na frente do clínico? Às vezes o prognóstico, né, do animal não é tão bom. Como que eu vou perguntar aquilo ou eu vou esperar? Então, isso tudo também entra em senso crítico, na experiência. Às vezes guarda, pergunta depois, mesmo que o veterinário que vocês estão acompanhando seja super legal, super solícito, mas ali você não deixa de perguntar, às vezes, dependendo da situação, por causa do veterinário, mas por causa do tutor que está junto com esse animal ali, independente do estado dele, né? Dando continuidade aqui, gente, o jalequim. Esqueci as animações. Era para ter ido. Então, gente, aí, recapitulando, como eu falei, iniciação profissional, vocês podem estar fazendo os estágios, que é o que a gente está aqui para falar mais hoje, mas também projetos de extensão dentro ou fora da UF. Projetos de extensão, para quem chegou agora, são atividades que a universidade desenvolve para a sociedade. A gente tenta fazer as coisas fora dos muros das UFs. Então, às vezes, prestação de serviço, ou então palestras que a gente faz. Isso tudo entra como projetos de extensão. E por que projeto de extensão está separado de bolsista de extensão?
como a gente já falou anteriormente, às vezes não tem bolsa para todo mundo, mas vocês podem participar de projetos de extensão sem ser bolsistas. E é só pegar o certificado, tanto do projeto como do bolsista de extensão, para poder estar capitalizando essas horas junto à coordenação. E também organização de eventos ligados à formação do estudante, por exemplo, como Semambra, isso tudo conta como iniciação profissional para atividade complementar. Aqui é a carga horária. Como eu sei que a maioria do pessoal que está aqui entrou depois de 2018 número 1, vocês têm que cumprir 60 horas de docência, 60 horas de pesquisa e 140 de iniciação profissional. A gente olha assim e fala, meu Deus, é muita carga horária. Não é, gente. Isso daqui vocês fazem, vocês cumprem essa carga horária com o pé nas costas. Um bolsista de extensão ou alguém que participa num projeto de extensão, por exemplo, eu garanto fácil que num ano vocês fazem mais de 400 horas. Aí vocês vão me perguntar, ué, mas eu faço 400 e só vou ter 140? Vamos separar uma coisa aqui para deixar claro para vocês. O certificado da participação do projeto, aquela carga horária total ou como bolsista, vale para a vida como um todo de vocês. Daquelas 400 horas que vocês têm, vocês vão pegar o relatório, vão preencher e vão botar 140 daquele certificado e entregar para a coordenação. Porque a coordenação não quer aquela carga horária toda, ela só quer essas 140 horas para poder estar computando no currículo, como componente curricular. O estágio não obrigatório, aí agora um ponto para poder falar com vocês. Deixa eu só ver se não... O estágio não obrigatório, ele entra como essa carga horária de estágio. Vocês vão pegar o termo lá de compromisso no site da coordenação, vão assinar vocês o local de estágio, o professor orientador, que vocês vão escolher para assinar, e depois disso que vocês entregam na coordenação. O estágio não obrigatório seria estágio, como é que eu falo? Ele não tem remuneração. Só que não é todo local que consegue pagar o estagiário. Então, o que vocês podem fazer? Se o local não consegue pagar esse estagiário, vocês vão pegar o termo de estágio obrigatório para poder preencher. Se vocês forem receber bolsa, um estágio em algum local que vai pagar alguma bolsa, vocês vão pegar como estágio não obrigatório, porque estágio não obrigatório tem que ser remunerado de acordo com essa resolução aqui, 11.788 de 2008. Então, vou decidir, eu vou fazer um estágio não obrigatório, eu vou receber do local, então vocês vão seguir lá, vou entrar no site, vou pegar, vou preencher tudo, vou entregar na coordenação, e a coordenação depois vai me enviar tudo assinado. Aí eu posso começar o estágio. E além desse termo, vocês vão ter que ter também um plano de atividade. E o que é esse plano de atividade? É um documento que fala tudo que vocês vão fazer naquele local de estágio. Por exemplo, vocês vão acompanhar a Vivian. A Vivian ela vai fazer atendimento clínico, vacinação, homeopatia veterinária. Isso tudo tem que estar descrito, terapias integrativas, né, que é o nome correto. Isso tudo tem que estar descrito que vocês vão estar fazendo nesse plano de atividade e tem que estar assinado também por vocês, pelo supervisor de estágio e mandar para a coordenação. Então, aí quais são os passos? Deixa eu botar aqui já tudo sem animação. Vocês vão pegar um professor orientador. Esse professor orientador, gente, ele é importante principalmente nos locais que não tem convênio com a UF, porque isso daí é uma forma da gente saber que algum professor do corpo docente da UF conhece aquele local e confia naquele local para um aluno da gente estar fazendo estágio. Então, vocês vão conversar, professor, vão escolher um professor, eu quero fazer estágio nesse local, o senhor poderia ser meu orientador desse estágio? Aí o professor vai falar, o local é legal, posso ser sim, ou então, esse local não é tão legal, mas você podia fazer em tal local. E aí, depois que você falar e acordar com esse professor sobre o local,
vocês vão lá no site da coordenação e vão pegar o termo de compromisso, de acordo com o tipo de estágio. Se eu for receber, como estágio não obrigatório. Se eu não for receber, como estágio obrigatório. Tomás, Vão... inclusive, essa foi a pergunta da Ana Clara aqui no chat. Ela falou: então, se eu achar um lugar para fazer estágio que não vai me remunerar, não vai contar as horas? Não, Ana, não é isso. Não. Então, isso, a gente está falando só do termo que você vai preencher, né, Tomás? Isso. O termo, se você entrar lá na página da coordenação, tem assim, estágio obrigatório e estágio não obrigatório. Você só marca, você vai pegar o termo de estágio obrigatório, não obrigatório, aliás, desculpa, o termo de estágio não obrigatório, se esse local for te dar uma bolsa. Se esse local for te pagar e você vai estar lá regida pelos termos da lei do estagiário. Aí o que acontece? A gente sabe que nem todo local ele tem condições de pagar o estagiário e muitos estágios na veterinária, infelizmente, não são remunerados. Aí vocês vão ficar sem fazer estágio? Não. Como a iniciação profissional é um componente curricular dentro da grade, vocês vão pegar o termo de estágio obrigatório e vão preencher, porque a iniciação profissional está dentro da grade. Esse termo, vocês vão preencher eles 3 vezes, em 3 vias. Uma via para você, uma via para o local de estágio e uma via para a coordenação. Então, falou com o professor, ele deu ok, eu vou te orientar. Pega o termo em 3 vezes, assina você, assina o professor e assina o local de estágio, os 3 papéis também. Todo mundo assinou? O que vai ser? Depois que todo mundo assinou, você manda para a coordenação de curso. A coordenação de curso vai assinar, o coordenador vai assinar, e a coordenação vai te mandar de volta. Quando a coordenação te mandar de volta, você começa a fazer o estágio, que pode ser em instituições públicas, instituições privadas. E uma coisa muito importante, gente, não pode começar o estágio antes de ter esses documentos assinados. Eu não posso lá, minha data no meu termo de compromisso está que eu comecei meu estágio dia 15 de novembro e eu estou mandando hoje, dia 19, para a coordenação assinar. Vai voltar, não vai contar esse tempo que vocês fizeram. Vocês têm que fazer tudo antes de começar o estágio. Tem que botar sempre uma data à frente, nunca em cima. Você não pode mandar o documento hoje também e falar que você começa o estágio amanhã, porque você não tem garantia que a coordenação vai assinar a tempo. E se ela não assinar, você vai perder, vai ter que refazer tudo do início. Tomás, é importante falar para eles que quando eles pegarem o modelo, já pega do termo do compromisso e do plano de atividade, porque o plano de atividade também tem que estar assinado por todo mundo. Por todo mundo. E outra coisa, esqueci. Pode. Vamos lá? Vai. Aí agora vocês já fizeram tudo, preencheram tudo, plano de atividades, termo de compromisso, começou o estágio, terminei o estágio. Quando o estágio termina, lá no site também tem uma ficha de avaliação que vocês vão dar para a pessoa que supervisionou vocês, elas vão preencher e vocês vão entregar isso na coordenação, essa ficha. Pode ser por e-mail, a pessoa, vocês não, na verdade, o supervisor pode enviar essa ficha de avaliação por e-mail, ou direto para a coordenação, ou para o professor orientador. E o professor orientador envia para a coordenação. E aí, depois que vocês já tiverem concluído tudo, a ficha de avaliação estiver entregue na coordenação, vocês vão entrar de novo no site da coordenação e vão pegar um modelo de relatório de atividade complementar para fazer. E vocês vão preencher esse relatório. Esse relatório, gente, é uma coisa simples, para poder mostrar o que vocês fizeram. Vocês vão preencher, vai todo mundo de novo, vai assinar esse relatório e vocês entregam. E a partir daí que vai contar a carga horária dessa atividade complementar. Depois da entrega do relatório, uma comissão vai avaliar e a coordenação vai lançar no sistema a carga horária. Isso aí. Uma dúvida. Vocês fizeram um estágio de 80 horas, mas vocês têm que fazer 140 horas. O que pode? Pode.
Só que a coordenação só vai lançar no sistema depois que vocês tiverem concluído as 140 horas, porque não tem como eles lançarem de pouquinho em pouquinho. Então, eles vão guardar lá, ó, fulaninho fez 80 horas, faltam 60 horas ainda de estágio. Aí eles vão guardar lá as 80. E quando vocês fizerem esses 60 que faltam, eles vão lançar as 140 no sistema e vocês vão ter completado essa atividade complementar. O importante de vocês terem essa documentação é para vocês terem a comprovação que vocês fizeram um estágio com essa carga horária, porque a gente vai mostrar aqui os modelos e isso vai estar escrito lá, para assim vocês poderem comprovar que fizeram. Se vocês fizerem estágio sem isso, primeiro, vocês podem estar irregular, assim, se bater lá uma fiscalização na clínica e vocês não tiverem, a clínica não tiver esse termo, vocês vão estar irregular lá. A clínica pode ter que responder alguma coisa, vocês não, né? Mas assim, o mais importante é que você não vai contar as horas para vocês, se vocês não tiverem esse termo. E pode falar, Tomás, depois vou ler 2 dúvidas aqui para a gente responder. E outra coisa também, gente, é que depois que vocês forem fazer seleção para residência, para mestrado, precisa de uma coisa documentada, né, para vocês comprovarem. E pontua, estágio. Estágio é uma pontuação. Se você só tiver um estágio de boca ou sem um documento, não conta nada, porque banca de seleção ela é cara crachá com documento. E aí a Maria Fernanda perguntou assim, mas aí desconta a hora do que seria o estágio do último período ou conta com atividade complementar? Com atividade complementar. O estágio do último período é totalmente à parte de qualquer estágio que você faça ao longo da graduação. O estágio do último período, ele é uma disciplina periodizada que você só pode fazer depois que você concluir todas as disciplinas da grade. E a atividade complementar, ela não é periodizada. É claro que a gente recomenda muito que vocês tentem terminar tudo o mais cedo possível, porque se chegar para o 10º período e não tiver horas de atividade complementar, tem risco de você não ir para o supervisionado, mas não desconta. Quando chegar lá no 10º, você pode fazer 1000 horas de estágio agora, que no 10º você vai ter que fazer o estágio supervisionado também, porque ele é uma disciplina. Ele entra, a disciplina de estágio supervisionado. Ele tem hora teórica e tem hora prática, que é a grande maioria, né, 450 horas, mas tem uma pequena carga horária também, teórica, que é o tempo que vocês vão usar para escrever o relatório de conclusão de curso. E aí a Ana Clara perguntou, quanto tempo mais ou menos demora para a coordenação assinar? Depende. Vamos botar assim, tem até, eu acho que o tempo lá pode ser em até 15 dias, porque depende das outras atividades. Mas conta sempre, eu contaria 15 dias antes de montar, 15 dias à frente. Tô mandando hoje, eu botaria meu estágio começando só, deixa eu ver aqui no meu calendário, eu botaria meu estágio começando 6 de dezembro só, para ter certeza que eu vou conseguir esse termo. A Thaís perguntou também, no termo de compromisso deve ser registrado, além da data de início, a data final também? Sim. Sim. A gente vai mostrar para vocês o modelo mais à frente. Tem que ter o início e o fim. Aí, eu sei porque ela perguntou isso. Entrou num estágio que não sabe quando vai terminar. Bota uma data de início e fim, e existe uma coisa chamada termo aditivo, que antes de terminar, mas já próximo, vamos supor, falta um mês para terminar, você entra lá na coordenação, pega um termo aditivo e aumenta a duração desse estágio, que pode também. Entendeu? Aí você vai fazendo termos aditivos, mas sempre antes de terminar, nunca depois. Se terminar o prazo e você não renovou, você tem que fazer todo esse processo do início de novo. Ela falou que era esse motivo mesmo, Tomás. Então, aí continuando. Igual a gente já falou, o termo tem que estar assinado já pelas partes, todo mundo. A coordenação é a última que assina. Um detalhe muito bobinho, mas vale para todos os documentos. Evitem assinatura solta em folha em branco. Tenta botar sempre as assinaturas dentro de um corpo de texto. Um corpo de texto, todo mundo ali naquela folha, porque normalmente não, é feio para documento oficial ficar uma assinatura solta. Não é uma coisa boa.
E um outro ponto também, tem locais que têm modelos próprios de termo de compromisso de plano de atividades. Então, você não precisaria fazer esse modelo da UF. Como a UF é a última que assina, se o local tiver um modelo próprio, vocês podem chegar com o modelo desse local. A Embrapa, por exemplo, vou falar especificamente da Gado de Leite que eu conheço, ela tem os modelos todos dela própria. Eu só levei para a coordenação assinar no final, quando tudo já estava assinado, então não fiz o plano, o termo de compromisso, nem o plano de atividades da UF. A Royal Canin também é assim, uma empresa que oferece estágio para vocês na faculdade, tudo. As empresas geralmente têm o próprio termo. E é legal que aí eu dei um exemplo público e você deu um exemplo privado. Sim. De como cada um, para ver como é. E eu falei do professor orientador, ele era muito importante quando os locais não tinham convênio, né, com a UF, mas vocês podem ver os locais que têm convênio com a UF nesse site da divisão de estágio, de convênios. Então, vocês podem acessar lá, é só jogar no Google Divisão de Estágio Convênios UF, que vai aparecer esse site aqui, e vocês botam o nome do local e procuram. Lembrar sempre que, às vezes, o nome que a gente conhece da empresa não é o nome oficial dela, porque o convênio com a UF não vai ser com o nome fantasia, é com o nome de verdade dela. Então, aqui por esse site, vocês conseguem saber quais locais têm convênio já estabelecido com a UF, dá para fazer, e dependendo do local, se você... eu vou fazer estágio em um local e não tem convênio com a UF, mas o pessoal de lá falou que tem interesse em fazer convênio com a UF. Tem como vocês também entrarem em contato para poder passarem o contato, né, e procurarem realizar o convênio entre as duas partes. Tá até que bem rápido, porque no mundo ideal todo mundo faria estágios somente em locais conveniados com a UF. Bom, aí seguindo, aqui já é um print lá da página da coordenação, igual vocês vão achar, vocês vão encontrar. Lá tem todas as informações. Aqui, igual que eu falei, estágio interno obrigatório, estágio externo obrigatório, estágio obrigatório para aluno. Aqui é para quem é de fora. Tem um colega de outra faculdade que quer fazer estágio aqui na veterinária. Ele pegaria esse daqui. Estágio externo não obrigatório. Então, vamos lá. Estágio interno obrigatório. Se é obrigatório, não vou receber. Faço esse daqui. Estágio externo obrigatório. Não vou receber, não estou no 10º e não vou receber. É esse daqui. Estou no 10º, é esse daqui. Quando a gente não recebe, estágio externo obrigatório para poder validar. Lembrar sempre que o externo não obrigatório precisa de remuneração. Então, não tem como fazer um estágio externo não obrigatório sem remuneração. Senão está ferindo a lei do estágio e isso pode dar problema. Tomás, e se eu fizer um estágio dentro da UF ali no... Qual que termo eu vou assinar? O interno obrigatório. Estágio no hospital. Vou fazer um estágio lá na patologia clínica. Estágio interno obrigatório. Então, pessoal, esqueçam o estágio supervisionado agora. Vocês só vão se preocupar com isso quando vocês estiverem lá no 10º período. Esses termos é isso que o Tomás explicou. O não obrigatório é que vocês vão receber dinheiro por aquele estágio. O obrigatório é quando vocês não vão receber. Por que a gente está falando para vocês que vai usar o externo obrigatório? Se a gente não tivesse esse estágio externo obrigatório para quem está fora do supervisionado, ou seja, vocês, antes lá do 10º, ninguém poderia fazer estágio fora da UF, sem receber, aliás. Vai ter estágio para todo mundo remunerado? Não vai. O que ia acontecer com essas pessoas? Não teriam estágio. É um grande problema que a gente tem. Então, como existe essa possibilidade de colocar como estágio externo obrigatório, aí a gente pode fazer o estágio sem receber. Esse daqui é o que a maioria de vocês vai conseguir, gente. Não é querendo ser, como é que se fala? Negativo, mas estágios não obrigatórios remunerados são mais difíceis. A grande maioria dos estágios são externo obrigatório, vai ser nesse segundo termo aqui. E dentro das dependências da UF, nesse primeiro termo aqui. Tá bom?
Vamos lá, prosseguindo. Aqui é o termo que vocês vão preencher. Vocês vão fazer o download e vocês vão substituir, ó. Eu vou ler com vocês aqui, ó. Aqui, tudo que tem amarelo vocês têm que preencher. Vocês vão tirar isso daqui, vai ficar termo de compromisso que celebra entre si aí o nome do local, clínica Patinha de Amor, e o estudante, o nome de vocês, com a intervência da Universidade Federal Fluminense para a obrigação de estágio não obrigatório. Ou seja, esse modelo aqui, a pessoa vai receber. Aí vai ter que ter o local de estágio, número de CNPJ, da sede, doravante, como denominada concedente, porque eles estão dando estágio, representado por quem é que responde por esse local lá, o nome e o cargo. Locais grandes, normalmente, tem um setor de estágio, tem um setor de RH, que vai ser essa pessoa que vai responder aqui. E vai botar o número da célula de quem responde. E aí vem os dados de vocês, a matrícula, todos os dados de vocês aqui, continuando. Aí, estágio, apagar a observação. O período de vigência, igual você falou, ó, vai ter que ter aqui de tanto a tanto e a data final. A carga horária semanal, eu vou fazer 12 horas semanais. O horário das atividades de estágio tem que ter também, eu vou trabalhar de 8 às 2, segunda, quarta e sexta. E o setor do estágio que vocês estão fazendo. Como esse daqui é um estágio não obrigatório, esse modelo aqui, vai ter o número da seguradora do local de estágio, da apólice de seguro de vocês, porque vocês vão estar dentro da normativa, tudo bonitinho, e o valor que vocês vão receber por esse estágio. Quer dizer que é obrigatório. Então, igual a gente já falou anteriormente, esse estágio ele deve ser complementar pedagogicamente ao curso, então tentar sempre fazer estágios que vocês consigam acessar, né, o conhecimento daquilo que é disponibilizado ali. E se eu for rodar no setor de estágio, se eu for ficar em mais de um lugar, aí vocês vão pegar aquela parte ali do item A e D para cada setor, entregando apenas um termo para o local. O termo é para o local. Se você for ficar na clínica e na cirurgia e quiser botar como locais separados, vocês vão pegar isso daqui, ó, e vão colocar no mesmo termo. Período, e esses termos aqui de A a D vão aparecer 2 vezes no estágio. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma coisa, Vivian? Não, tá tudo bem. Aí aqui, o que eu falei, ó, o local e data, vocês vão preencher, lembrando sempre que a data tem que ser à frente do dia que vocês estão mandando, o nome do local, assinou você, assinou o representante do local de estágio, e aí manda para a coordenação assinar. E tem que ter 2 testemunhas. Que aí pode ser alguém que trabalha na clínica, seu pai, sua mãe. O professor orientador. O professor orientador ele tem que ser obrigatoriamente uma dessas a primeira testemunha, gente. Isso mesmo. E a segunda pode ser alguém do local da clínica. É o mais comum, né? Para a gente ter uma da UF e uma do local. O professor orientador e alguém para assinar como testemunha. E aqui é o plano de atividade que vocês vão colocar. Repete de novo o nome de vocês, todos os dados, quem está concedendo estágio, período, previsão de colação de grau, o nome do profissional de supervisão de estágio, o nome do profissional que vai supervisionar vocês lá, a formação dele. Por que a formação dele? Muitas coisas, a maioria de vocês vão ser supervisionados por médicos veterinários, mas tem alguns locais que a gente trabalha que pode ter uma outra pessoa, um outro profissional supervisionando. Então, isso daqui tem que ir tudo também, e aqui é a síntese das atividades que vocês vão fazer lá. Isso daqui também é muito importante, que tenha listado bonitinho, para vocês poderem realizar. E tem que colocar também, de certa forma, com o pé no chão, gente. Não adianta colocar umas coisas muito além do que não vai fazer, porque depois não bate com o relatório.
essas atividades previstas, elas têm que bater com o que foi desenvolvido. Ah, mas eu previ que ia fazer tal atividade e não fiz uma atividade daquelas que foram previstas. Isso não tem problema. Agora, vai colocar tudo lá, você coloca 10 coisas que você vai fazer e você vai fazer uma. Fica estranho. Então, a gente tenta colocar realmente o pé no chão da rotina da clínica, do que acontece ali. Depois que preencher isso tudo, a mesma coisa aqui, o supervisor do campo de estágio e o responsável pelo campo de estágio. Às vezes, pode ou não ser a mesma pessoa. O supervisor é quem vai estar acompanhando vocês ali todo dia. Às vezes, pode ser um veterinário da clínica e o responsável é o dono, ou se o dono for o supervisor, ele assina nos 2 locais. E vocês assinam aqui. Então, quando esses 3 campos estiverem preenchidos, vocês mandam, todos esses campos estiverem preenchidos, vocês mandam isso daqui em anexo para a coordenação junto com o termo de compromisso. Aí aqui é a ficha de avaliação, que o supervisor de vocês vai preencher e vai mandar para a coordenação. Então, isso daqui é legal para vocês darem uma olhada, para vocês saberem o que eles estão avaliando e o que eles estão procurando. Então, nível de conhecimento teórico-prático, de atividades, a organização, a independência e, principalmente, que eu acho que todo estagiário tem que ter, é a proatividade de realizar as tarefas. Vocês estão lá para aprender, mas é mostrar que vocês têm interesse em aprender, porque isso também estimula a pessoa que está ensinando ali, que está com vocês, a continuar. É muito importante a proatividade nas atividades realizadas. E, gente, é importante acrescentar que vocês têm que cobrar isso. Por exemplo, vocês vão estar lá no estágio com o supervisor, que é quem vocês vão estar acompanhando diretamente. Vocês já avisam que vai ter uma ficha de avaliação e vocês pegam e enviam ou imprimem entrega para a pessoa, porque eles não vão lembrar. E isso é essencial para depois vocês contarem as horas de vocês. Vocês têm que tomar conta das coisas de vocês, porque as pessoas não vão ficar lembrando as coisas para vocês, tá? Eu agora lembrei que eu tenho que enviar uma ficha dessa de avaliação que eu esqueci. Então, gente, aí aqui agora já um bônus para vocês. Vocês fizeram tudo, o estágio foi ótimo, vocês adoraram, aprenderam muito e vão entregar o relatório. Aí vocês vão pegar o termo, toda a documentação que vocês fizeram, vão preencher o relatório, tudo bonitinho, assinado, e vão enviar para o e-mail de atividades complementares da coordenação, que é esse AC, né, de atividade complementar, .mgv, que é da coordenação, .cmv, que é da Faculdade de Veterinária, @id.uf.br. Vocês vão mandar isso. Agora está sendo, né, de forma online, antes era presencial. Vocês vão mandar isso pelo e-mail da UF de vocês, pelo e-mail IDUF. Então, tudo que vocês forem fazer dentro da UF tem que ser pelo IDUF. Um e-mail para cada atividade. Eu estou mandando meu estágio e alguma palestra que eu assinei. Um e-mail para cada atividade. Em até 45 dias após do início do semestre letivo subsequente à realização ou término da atividade. O que isso quer dizer? Se vocês estão realizando o estágio agora em 2021.2, da data de início de 2022.1, vocês vão ter 45 dias para poder estar enviando esse relatório para a coordenação. Então, ou seja, eu fiz o estágio 2021.2 inteiro, o estágio terminou no último dia letivo do período. Até quando que eu posso mandar esse relatório? 45 dias depois da data do primeiro dia letivo do período subsequente. Eu não posso mandar nas férias? Pode mandar nas férias. Se você conseguir terminar tudo no dia seguinte que você terminar, você pode enviar. Mas o prazo máximo são 45 dias do início do próximo período letivo. E vocês têm que fazer isso tudo, gente, antes do estágio supervisionado. Se não tiver carga horária de atividade complementar antes do supervisionado, não vai para o supervisionado. Aí aqui o relatório, como é que ele é, das atividades de iniciação profissional. Ele é um relatório de estágio bem simplificado quando comparado ao de conclusão de curso. Mas ele já é dentro das normas, né, do manual da UF, com norma de referência, com norma de escrita, e é bom para vocês irem treinando.
E na parte de descrição, né? Aí vocês vão preencher aqui o nome do orientador, o e-mail, o número do conselho, o supervisor, as mesmas coisas, a carga horária total do estágio, e aí aqui vem a parte que eu falei que já é dentro das normas da UF. Uma introdução, que vocês vão botar descrevendo, né, o local de estágio, a carga horária, o período de carga horária total. Eu acho bom jogar sempre assim, bem superficialmente, falando da importância que esse estágio teve para vocês. E no desenvolvimento, vocês vão resumir o que vocês aprenderam, com exemplo de situações, de dificuldades vivenciadas, a casuística. O que seria casuística? A casuística seriam os casos que vocês acompanharam. Na clínica, então é sempre bom anotar tudo, ter tudo bonitinho, anotadinho, para vocês estarem fazendo esse relatório. Mas vocês podem ver que o desenvolvimento aqui é de até 2 páginas. Então, também não é para fazer um TCC desse estágio. É uma coisa bem simples, botando o que vocês tiveram, uma tabelinha bonitinha assim, só com tantas consultas de dermato, tantas consultas de cardio, ou então fiz a pesquisa de tantas amostras para salmonela, fiz tantos esfregaços sanguíneos, bem resumidinho. E no final, a conclusão, vocês concluem o que esse estágio foi importante para vocês. E, de novo, assinatura com carimbo do orientador, do supervisor e do aluno. Depois que todo mundo assina, vocês mandam esse documento para lá e o estágio vai ser avaliado pela comissão de avaliação de atividade complementar. Queria agradecer a vocês por estarem ouvindo. Agora estamos à disposição para qualquer dúvida. Eu vou interromper o compartilhamento, vou voltar para lá, porque eu estou aqui ceguinho, sem ver nada. Fiquem à vontade para abrir o microfone ou escrever no chat, tá, gente? Para tirar as dúvidas de vocês sobre o estágio. Ou outras também, se vocês tiverem. Eu deixei uma lista de presença aqui, é legal vocês assinarem. Vou botar de novo. Gente, um segundinho só, já volto. Peraí, rapidinho. Tá. Alguma dúvida, pessoal? Se vocês não tiverem mais dúvida, o vídeo completo da oficina de hoje vai estar daqui a pouco ou até amanhã no YouTube da Tutoria VetUF. E a gente está à disposição de vocês agora. Quem não tiver dúvida, está liberado. Então, Paula, se não cumprir, você não vai para o período final. Você não vai para o supervisionado se você não tiver com as atividades complementares fechadas. Você vai ter que ficar um período fazendo atividade complementar. Você vai ter que puxar uma optativa, porque outra coisa muito importante, as atividades complementares elas têm que ser feitas durante o período com matriculativa. Você não pode trancar e fazer atividade complementar. Você tem que estar com matriculativa até para esses termos, para essas coisas valerem. Então, o que acontece? Se você não fizer as atividades, você vai ter que puxar uma optativa e ficar um período completando essa carga horária. Mas, gente, é muito difícil não conseguir fazer, porque vocês vão participar, a gente sempre participa de uma coisa ou outra. O que eu aconselho vocês prestarem muita atenção é na entrega. Porque eu nunca vi uma pessoa não tendo atividade complementar. Eu já tive gente não tendo entregue e tendo problema por causa de data da entrega, entendeu? Se o meu estágio, por exemplo, você falou dos 45 dias, né? Digamos que o meu estágio o prazo do meu estágio termina 50 dias após o início do período. Eu não posso entregar o relatório antes. Tem que entregar depois. Você pode repetir, por favor? Eu entendi. É porque ela vai estar... Se o seu estágio está rolando até o 2022.1, né? Que no outro período, ele ainda é desse período que você está. Você só vai contar esses 45 dias quando o seu prazo acabar do estágio. Por exemplo, se acabar em vamos supor que seu estágio acaba em 2022, no primeiro dia de 2022.1. É isso? Você só vai entregar ele em 2022.2. Entendeu? É confuso, mas foi para tentar balizar. É assim,
Se seu estágio acabar no último dia de férias, no domingo de férias, antes de 2022.1, você vai ter 45 dias de 2022.1. Agora, se seu estágio acabar no segundo dia letivo de 2022.1, você tem até 2022.2 para entregar. Mas não aconselho. Aconselho sempre o mais rápido possível. Olha a dúvida da Thaís. A Paula falou entendido. Olha a dúvida da Thaís aí no chat, Tomás. Eu fiquei em dúvida naquela questão do termo aditivo para conseguir. Então, o termo aditivo é outro termo. É outro termo, não. É um termo, deixa eu procurar aqui. Ele é aditivo mesmo. Ele você não precisa de todo esse trabalho que tem com o termo inicial, não. Você só vai precisar preencher o mesmo termo novamente se acabar o prazo e você não tiver feito esse termo aditivo e quiser continuar no mesmo estágio. Eu não estou achando aqui o termo aditivo. Porque se você quer continuar, você já vai estar sabendo antes de terminar. Porque o termo de compromisso só vale naquele tempo que você botou lá, início, data, até a data final. Aquele termo vai estar ali cobrindo você nesse tempo. Se você quiser continuar sem ter que preencher tudo de novo, você pode vir com esse termo aditivo antes de acabar o estágio. A Thaís disse que ela entendeu, que ela não lembra de ter visto esse modelo no site da coordenação. Eu também não estou achando aqui. Eles podem ter tirado qualquer coisa, vocês conseguem também tentar pedir por e-mail, né? Porque esse site eles ficam atualizando. A Paula perguntou, queria que vocês repetissem aquela parte da diferença de fazer estágio em um lugar conveniado à UF e não conveniado. Então, o bom do convênio é que o convênio ele te dá mais uma legalidade e com o convênio você pode, teoricamente, abrir mão de um professor orientador quando é conveniado, quando tem o convênio. Quando não tem um convênio, você obrigatoriamente... A gente sempre aconselha a procurar um professor orientador, mas quando é conveniado, vocês poderiam abrir mão. Peraí, a diferença de fazer estágio na UF... Aí é basicamente essa. Isso, foi isso. E aí ela perguntou se tem lista dos lugares conveniados, se existe uma lista. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar o site para botar no chat. Visão de estágio. Não tem uma lista, vai ter que olhar. É um catálogo, né? É um catálogo, Porque é muito grande. Se você for catar um por um, é mais fácil... Cadê aqui? Foi. Então, pode falar. Pode falar. Tem sido por e-mail. Você pega tudo, aí assina. Aí você pode escanear. Se tiver assinatura eletrônica, pode ser por assinatura eletrônica. Aí... É o mesmo procedimento. A única diferença é que vocês vão mandar por e-mail. E-mail do IDUF também. Caso estagiário, senhor. Então, eu sei que tem um seguro, mas aí eu não sei te responder 100%. Então, eu não sei, na minha época a gente tinha que fazer um seguro, agora a UF está dando um seguro, não é? Nos locais conveniados. Nos locais conveniados. Eu sei que o estágio não obrigatório é responsabilidade do local, com certeza. Não obrigatório porque vocês recebem, vocês estão assegurados pelo estágio. Agora, no local de estágio, eu sei que a gente tem a pólice de seguro. Tem a pólice de seguro, então eu acredito que tenha. Agora, assistência médica, eu acho que não. Não, esses seguros médica, não. Esses seguros de estágio, gente, são uns negócios, assim, bem superficiais. Não é qualquer... Tipo, se eu for mordida no estágio, eu vou receber algum dinheiro ou vão me mandar pro médico? Não. É só se você, sei lá, perder uma perna, morrer no estágio, sabe?
Oi, Paulo, eu tô no sexto. Não conta. Não conta. Eu achei que era pergunta, mas você está falando. Não conta pro 10º. O 10º é game over. Tanto é que se você não fizer estágio, não tô dando esse conselho não, gente, mas se você não fizer estágio e matar as horas com organização de evento, por exemplo, seu primeiro estágio pode ser supervisionado. Então, zera tudo, entendeu? Então, independente, não conta. Não entendi, não. Repete aí que eu gostei. Por exemplo... Ai, meu Deus. Por exemplo, se você não fizer estágio, mas ajudar em organização de evento ou como bolsista de extensão, você pode matar a carga horária de iniciação profissional. Então, teoricamente, você não teria feito nenhum estágio, e conseguiria completar essa carga horária. E o seu primeiro estágio seria no estágio supervisionado. Mas, de qualquer forma, vocês já vão ter feito um estágio, entre aspas, porque além da carga horária de iniciação profissional, tem iniciação à docência e iniciação à pesquisa. Então, por exemplo, pesquisa não é um estagiário de laboratório, por exemplo, ou de clínica, quem tem IC com clínica, mas vocês vão estar acompanhando uma rotina do local, entendeu? Aqui, Essas atividades complementares, elas dependem do foco que a gente tá olhando. Na UF, por exemplo, se vocês estão fazendo iniciação à pesquisa, o foco é a pesquisa. Vocês vão olhar para aquelas atividades com um olhar de pesquisa. Se vocês estão fazendo uma iniciação à docência, vocês podem estar participando de um atendimento, mas o foco de vocês vai estar sendo a monitoria de vocês. Entendeu? Tudo depende do foco, para que está sendo direcionado do foco. Não, eu entendi. Mas olha só, deixa eu aproveitar, Carolina, que você está falando disso. Mas essas horas não são separadas? Por exemplo, eu tenho X horas de docência, X horas de extensão e X horas de estágio. Eu posso trocar isso em intercambiar? Não é estágio, não, é iniciação profissional. É iniciação profissional que a gente fala. E dentro da iniciação profissional, participar de projeto de extensão conta como essa iniciação profissional. Entendeu? Não, a gente não tem estágio, pesquisa, não é estágio, pesquisa... E docente. Isso. Não é estágio, é iniciação profissional, que aí para a gente conta extensão, iniciação à pesquisa, que aí para a gente conta CPBIC, ou escrever artigo, participar de projetos de pesquisa, e iniciação à docência. Rapidinho, gente, que eu botei aqui, o que tem o termo de estágio obrigatório, que é aqueles que você não recebe. Já vem a apólice de seguro da UF, dos locais conveniados. Então, vocês não precisam mais fazer como era na minha época, que eu tinha que fazer um seguro num banco. A UF já dá esse seguro para vocês. Mas sobre a cobertura desse seguro já é outra coisa. É mais uma obrigação. Agora, o que eles vão fazer se você se acidentar, e tem que dar uma procurada nessa apólice que tem aqui. Não, tenho quase certeza que esse seguro deve ser igual ao seguro desse que a gente faz, que é um seguro baratinho, mas é só para os lugares conveniados. Os não conveniados, em teoria, a clínica deveria fazer para mim. E caso a clínica não queira fazer, digamos, eu vou trabalhar aqui na clínica PET, perto da minha casa. Se eles não quiserem fazer, aí eu tenho que pagar, eu tenho que fazer? Eles vão te pagar? Não, certamente não. Então, eu acho que vale o da UF. Eu acho que vale esse da UF. O ideal seria você pedir para esse lugar se conveniar a UF. Mas, geralmente, isso não acontece, e o que acontece é você usar esse termo do estágio obrigatório que já vem com a apólice. Porque tem um número... Não, gente, peraí, eu não estou entendendo. Se esse termo só vale para os lugares conveniados, eu vou à pet shop aqui na esquina da minha casa, fazer estágio lá, e eles dizem que eles não vão fazer seguro para mim, o que eu tenho que fazer? Ele não é conveniado. Teoricamente, esse termo serve para os locais conveniados. O que você deve fazer em locais não conveniados é solicitar que eles sejam conveniados à UF. Você pode até usar esse termo, mas se você se acidentar e o lugar não for conveniado,
isso você pode não ter cobertura nenhuma, entendeu? Essa é a questão. Eu vou ser sincera, porque ninguém acho que nunca chegou com essa dúvida, né? Mas legalmente é isso, né, Tomás? Porque a termo, UF né? pode provar que o local não era conveniado, então você não deveria estar fazendo estágio ali. Então, se ela não quiser pagar, se o seguro ali não quiser pagar, ele não é obrigado. Mas lembra que para o estágio também não obrigatório precisa do professor assinando. Tá, mas a minha dúvida é essa. Quando eu entregar o termo lá para a coordenação, eu tenho que colocar o seguro, não tem? Eu boto esse aí, mas aí eles vão falar, bom, Vai botar esse. mas eles vão falar, mas o lugar não é conveniado, por que você botou esse? Não, então, mas por isso que você precisa do professor orientador. Você vai pegar o termo de estágio não obrigatório. Aham. Não, de estágio obrigatório, desculpa. Obrigatório, que não paga. Que não paga. Você vai pegar o termo de estágio obrigatório já conversado com o professor. Dentro desse termo vai estar a cláusula que vai estar segurado aqui por essa apólice de seguro, entendeu? Vai ser por essa apólice aqui que está aqui, que a Vivian colocou no chat. Mesmo ele não sendo conveniado? Isso. Ah, tá. Não, então tá. Meu problema é, se ninguém quiser fazer esse meu seguro, eu mesmo faço e a coordenação aceita, né? Porque é o jeito. Não, aceita também. Eu já fiz estágio com seguro meu. Que eu pagava daquele de R$ 9,90 que tem de banco. Porque eu também, eu não sei de verdade. Eu fiz estágio com a coisa da UF, assim, mas eu não sei o quanto que cobra. Eu não sei se, por exemplo, mordida ou coisa pequena assim, se é cobrido ou se é só coisas totalmente drásticas, tipo, perdi uma perna, alguma coisa assim. Eu acho que ninguém nunca precisou disso, não, graças a Deus. Thaís, você comprova com a sua vida o termo de estágio. Você pode pedir esse documento em papel especial ou declaração, mas o termo de estágio também serve como comprovante. Por isso que é importante vocês terem a via de vocês. Aliás, é o principal comprovante, né, de estágio. Porque às vezes o local demora, às vezes o local te enrola. A melhor coisa é o termo, porque o termo você sabe que você tem. Mais alguma dúvida, gente? Então tá, gente, foi ótimo estar aqui com vocês, tá? Que bom que a gente conseguiu esclarecer dúvidas. A gente está à disposição nos momentos das oficinas e também a qualquer momento para vocês entrarem em contato pelo e-mail, pelo Instagram, pelo WhatsApp. A gente que agradece a presença de vocês. Que bom que você gosta, tá aí. Que se vocês tiverem algum tema para sugerir, a gente também está todo sempre aberto. Tá Paula, ótimo, Paula. Pode mandar pra gente. Hoje mesmo eu estava conversando com uma menina que ela estava também com dúvida. É porque tem coisa que a gente só fica em dúvida mesmo quando pega para fazer, que aí surge. Aí é só mandar e-mail pra gente ou mensagem, qualquer coisa que a gente responde, tá bom? Vocês podem escrever o e-mail de vocês aqui? Por favor? Claro. Já tá botando. Tutores, tutoria VetUF, né? Vivi, eu vou olhar porque eu sempre troco se é tutores, tutoria ou tutoria, tutores. Tutores, tutoria. Obrigada, gente. Foi muito bom. Tchau, Nada, boa qualquer tarde. coisa é só... Tchau, Thaís. Tchau, Thaís. Obrigado, tá? Beijão. Ai, não parei de gravar, meu Deus.